Olá, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês um pouco de como utilizar o Python, o ChatGPT e o Power BI junto, para que uma ferramenta potencialize a capacidade da outra, né? Então, você precisa ter previamente aí o Power BI, Python, instalado no seu computador e a conta no ChatGPT, né? Se não, procura aí como instalar, né? E aí a gente vai se bater, sempre que for falar em entrar com o Python dentro do Power BI, a gente vai entrar num problema, né? O Power BI, atualmente, hoje, ele se conecta com a versão 3.7 do Python, né? É só jogar no Google qual versão o Python do Power BI suporta, né? Então é a 3.7. Só que normalmente essa versão não é a versão atual do Python, né? Hoje o Python está no 3.11, estamos falando em abril de 2023. Então você tem que utilizar a versão 3.7, que é a que tem a compatibilidade. A partir daí, provavelmente vai dar problema. Então, supondo que você tenha o Conda, né? Procure aí como instalar o Conda, o pacote Conda. Você vai abrir o prompt de comando do Conda. Só clicar aqui em procurar e colocar na Conda Prompt. Já vai aparecer, né? Não se confunda com o prompt do Windows, né? Que tem o prompt de comando do Windows, não é esse. E ali dentro você pode rodar esse seguinte comando. Vou deixar na descrição também. É conda create menos name. Aqui onde está environment Power BI, pode pôr qualquer coisa, né? Power BI. Então ele vai criar um ambiente, aí você vai declarar ali no final a versão 3.7.7, né? Se no dia que você estiver vendo isso não for hoje, tiver com uma versão superior, pode declarar uma versão superior, mas então você está criando um ambiente novo, um Python novo, chamado EnvPBI 377, Environment Power BI 377, dentro do seu computador. Aí você vai dar Enter, vai pedir lá yes, dá Y, yes, ele vai criar. Aí para ativar, é só dar Conda Activate e o nome que você criou ali. No meu caso foi EnvPBI 377, né? Você vai ver que entre parênteses aqui ele vai aparecer, então, que você está rodando. E aí, né, precisa instalar tudo. Todas as bibliotecas elas estão zeradas, né? Dá lá pip install Jupyter, né? Instalo pandas, assim, pip install pandas, dá enter, deixa rodar. Instalo Jupyter, instalo Matplotlib, instala NumPy. Né? Qualquer biblioteca que você for utilizar, você vai ter que vir aqui instalar, né? Aí supomos que você tem uma IDE para rodar seus códigos. No meu caso, eu uso o VS Code, pode ser o PyCharm, enfim. Você cria aqui um novo arquivo, um Jupyter, tem a opção de selecionar o kernel. Na hora que eu selecionar o kernel, ele já vai ter aqui os ambientes do Python, né? Você vai ver que já me aparece aqui, no Environment Power BI 377. Também posso instalar por aqui, não precisa ser necessariamente no Conda, no console do Conda, posso instalar por aqui, assim, colocando uma exclamação, pip install, math. Aí você pode instalar as bibliotecas por aqui. Tudo que é biblioteca que você for usar no Power BI tem que instalar. Agora vamos entender o Power BI, como que ele funciona. Eu tô aqui, vou abrir aqui um arquivo em branco, tá? Ele roda uma compatibilidade grande com pandas. Então, tudo que ele trata aqui, ele trata como se fosse um data frame pandas. Então, é importante aí que você tenha as noções de como tratar os data frames no pandas, né? Uma noção básica de pandas para vir até aqui, mas eu vou passar mastigadinho também. Caso você não tiver, pode acompanhar. Então, aqui nós temos que fazer uma configuração. Arquivo, aba arquivo, nós vamos em opções, aí clico lá na engrenagem, opções. Pode ser que isso aqui mude conforme o Power BI seja atualizado, mas basicamente é nessa localização. Vou vir aqui em Scripts Python. Ele já vai ter aqui selecionado um desses dois ou alguma outra coisa selecionada. Não, você clique em outro, seleciona o diretor base do Python como outro e procura aquele ambiente 3.7 que nós criamos, tá? Ele vai estar provavelmente em usuário, no seu usuário. Você vai lá, C, usuário, vai ter o nome do seu usuário. Dentro do usuário vai ter a pasta Anaconda. Aí dentro da pasta Conda vai ter a pasta dos ambientes, Environment. Então todos os ambientes que você criar lá vai aparecer ali. No caso, eu botei esse nome, Environment Power BI, eu seleciono essa pasta inteira, tá bom?
A partir daí, dá ok, né? O Power BI está se conectando com a versão 3.7, que é uma versão que ele lê do Python. Aí fica muito mais fácil. Então, existe uma tríade, né, de como funcionam as coisas dentro do Power BI. Nós vamos obter os dados, né? Essa obtenção de dados, ela é feita com no code, você só fica clicando aqui, né? Você nem vê que tem um código, mas gera por trás dela um código na linguagem M, na linguagem da Microsoft M, que também é a linguagem do Power Query, do Query e do Excel. Mas a gente pode agora fazer essa consulta em Python. Então é isso que a gente vai fazer. Esse é o primeiro passo da trade. Depois a gente consegue modelar ainda em M esses dados com M e com Python. E por último, nós conseguimos plotar gráficos com o Pandas, Matplotlib, Seaborn, tudo para aparecer aqui, e inclusive cartões, né? Existe uma maneira de gerar as medidas do Power BI também aqui. Então, vamos começar. E é onde que vai entrar o ChatGPT? Ele vai entrar na produção do código Python para a gente. Então, para alimentar os nossos dashboards em Power BI, a gente precisa de dados, né? Nós precisamos de dados. O Power BI ele já oferece uma gama enorme de possibilidades para você conseguir esses dados, né? A gente vai vir aqui na aba inicial, obter dados, né? Podia ser ali pasta do Excel, posso fazer uma consulta SQL, posso pegar um arquivo CSV, né? Pode ter até aquele Dataverse, que ele junta um monte de dados ali, que a Microsoft fez. Mas no caso, hoje nós vamos utilizar um código Python para gerar uma amostra aleatória desses dados, né? O Python é interessante porque eu posso fazer uma raspagem web também. Eu posso aplicar um código com Beautiful Soup, com Selenium e raspar esses dados e ele vai raspar automaticamente cada vez que eu atualizar. Mas vamos ver isso aqui. Eu cliquei em obter dados, mais dados. Vamos lá, escrever aqui Python, opa, que tem bastante opção, né? É o script de Python. Então, a partir daqui, ele me gera um código para que eu possa obter esses dados e colocar aqui para dentro. Eu vou poder colocar aqui um código gerado no VS Code, qualquer código que me gere um data frame do Pandas. Para isso, nós vamos utilizar o ChatGPT para que ele gere uma amostragem aleatória de dados para a gente. Olha que interessante o poder da capacidade. Sim, antigamente, até pouco tempo, a gente fazia essa amostragem na mão, levava um tempo, né? Tinha que ir no Google, tinha que consultar a documentação, alguns fóruns, tal, e gerar uma amostragem, tal. Você tem um tempo, 20, 30, uma hora, como que fica reduzida a programação, até para ser um low code aqui com o ChatGPT. Então agora eu estou integrando o ChatGPT, o Python e o Power BI. Gere para mim, vou pular aqui, ó. Então, eu estou pedindo aqui para o ChatGPT gerar para mim um código Python que gere uma amostra aleatória de pessoas com seus respectivos sexos. Aí informei para ele que eu quero masculino, feminino e não binário. E cor dos olhos. A amostra tem que ter 336 pessoas e também eu quero que siga a distribuição real de cor dos olhos do mundo real. Que isso quer dizer o quê? Na realidade, poucas pessoas têm olho verde, poucas têm olho azul, muitas têm olho castanho. Eu quero que ele aplique isso para gerar essa amostragem aleatória de dados e que ela tenha 33 pessoas. Então, ele vai me gerar um código com uma amostra de 333 linhas de pessoas com a cor dos olhos. Sendo que se a gente for analisar essa amostra, poucas pessoas vão ter olhos azuis e muitas pessoas vão ter olhos castanhos. Vamos ver o que que ele está fazendo ali agora para a gente, né? Ele vai usar o pacote random e o NumPy, né? Esses pacotes você não precisa vir no Conda que está lá, porque quando você instalou o Pandas, ele já instala o NumPy e o random é nativo do Python. Eu imagino que é nativo, mas se ele der erro ali, só dá pip install random. É, então, aqui entra um grande porém, né? Você não pode chegar aqui pro ChatGPT e falar, faça o código e simplesmente colar lá e achar que ele vai funcionar. Você tem que entender, saber ler o código, então exige um conhecimento, né? O que torna o ChatGPT apenas uma ferramenta, não uma substituição, por enquanto. Então eu tenho que ler, tenho que entender o que quer dizer cada coisa desse código para que eu consiga usar ele. Se você não consegue ler, entender o código, volta, aprende a ler, entender o código, para você conseguir utilizar a ferramenta dessa maneira, tá? Então, vou traduzir aqui para vocês. Ele importou duas bibliotecas do Python, Random e NumPy, definiu o NumPy como NP, um alias, né, um apelido, e definiu
que 79% tá vendo a força da ferramenta? Ele foi lá e consultou uma amostra externa, né? Para dizer que 79% da população tem olho azul, 8% tem olho, perdão, 79% tem o olho castanho, que o olho azul é 80%, o olho verde é 80% e outras cores é 5%, né? E o sexo, ele também seguiu o número, a amostragem do mundo real, suponho ali, meio que 50 masculino, 50 feminino. Cuidado que ele inventa muita coisa, tá? Que a gente chama o chat GPT de fanfiqueira. Sample size é o tamanho da amostra, ele colocou uma semente, uma seed aleatória ali, e mandou então escolher e criou ali um conjunto de dados, ele tá, ó, aqui tá um erro, ó. Ele tá me printando, me exibindo na tela. Na verdade, eu quero que ele salve isso no DataFrame Pandas, porque lembra que eu falei para vocês que o Power BI só lê o DataFrame do Pandas? Então eu vou. Isso aqui é um truque, um pulo do gato. Ele analisa tudo que eu falar. Se eu pedir de novo nessa mensagem, ele vai ficar analisando e cruzando uma informação com a outra, vai me gerar códigos bem viajado, né? Então eu prefiro vir aqui no chat, meio que limpar a memória dele, colocar de novo aqui e adicionar essa informação. Eu quero que no final os dados sejam dispostos em um data frame pandas, que daí ele vai criar um código, mesmo código, às vezes ele cria até outro, né? Com pandas. Olha lá, ele colocou ali, já mudou, agora é cinzento, tá vendo? Aí ele já usou o NP Random Choice. Vamos colar isso aqui no nosso, esse código aqui no nossa IDE para ver se está funcionando. Então eu vou vir até o PyCharm, perdão, o meu Jupyter Notebook aqui, vou colar esse código e vou rodar. Ele chamou de amostra, o data frame. Aqui, tá vendo? Aqui, ó, amostra. Aparentemente rodou, né? Vamos exibir. Aqui no VS Code eu posso colocar só a amostra que ele já me roda, né? Mas se tiver outra IDE, tem que dar display amostra. Olha lá, me gerou 333 pessoas com sexo e a cor dos olhos e o index. Então esse código está funcionando. Então até aqui nós temos um código em Python que cria um data frame chamado amostras. Eu vou até, por questão de padronização, mudar aqui para data frame e salva isso dentro de uma variável chamada df. É só copiar esse código, voltar lá no script do Python, eu colo esse código, né? Ele aceita também os comentários. Veja que incrível a ferramenta ChatGPT, ela até comenta o que cada coisa do código está fazendo. Então, 79% dos olhos são castanhos. Se eu quisesse aumentar ali, eu podia, né? Ele gerou uma incidência, né? A cada 100 casos, 79 são castanhos. Eu vou dar OK. Ele está rodando esse script que vai criar esse data frame. Então, ele vai me gerar o data frame dentro do Power BI, né? Tá em branco, mas é porque eu tenho que selecionar aqui, ó. Selecionei, tá aqui, né? Posso transformar esses dados na linguagem M, né? E digamos que eu queira colocar mais uma coluna aqui, né? É, aqui na linguagem M, você veja que eles ficam salvos, cada passo ele fica salvo aqui, ó. Ele veio como fonte, ele veio como navegação e ele alterou o tipo dos dados, o tipo primário aqui para ABC. Então, aí para cada alteração que eu fizer aqui nessa modelagem, né, nós estamos trabalhando com variáveis qualitativas, né? Sexo e castanha. Eu quero colocar aqui dentro do meu modelo agora uma variável quantitativa, né? Para que a gente possa analisar. Então, eu vou voltar lá no código e colocar uma variável quantitativa. Então, eu pedi para ele repetir o código, mas agora coloque também a idade e o peso das pessoas. Vamos ver se ele não vai travar, senão qualquer coisa a gente abre um novo chat. E ele vai definir ali uma faixa realista, tá vendo?
Vamos ver como é que ele está fazendo. Ele colocou a idade de 18,91 e o peso de 40 a 120 quilos, utilizando o Randint, que é um número randômico inteiro, né? Então ele não refletiu ali, no caso, o peso da população real, mas podia refletir também. Então eu vou tirar aquele código lá e vou incluir essas duas variáveis qualitativas para que nós possamos comparar. Então, simplesmente eu copio aqui, né? Ele criou aqui nessa linha o DataFrame Pandas, chamada amostra, né? Vou copiar tudo isso aqui e vou jogar no VS Code para ver se está rodando, para ter certeza, né? Vamos ver a variável amostra. Lembrando que no VS Code eu não preciso dar display para mim. Display, gerou. Né? Então eu vou colocar isso aqui, vou mudar a minha consulta lá no Power BI. Eu venho aqui, tá vendo onde está em fonte? Ó? Se eu clicar duas vezes, eu tenho o meu código. Eu posso apagar esse e mudar esse e gerar esse aqui. Vamos ver agora que deu erro nas seguintes porque ele abriu errado, né? Então eu só vou fechar essas duas seguintes, aqui ele só baixou meu código, eu clico aqui, ó. Porque quando eu clico aqui, ele vai me escolher as colunas, né? E como estavam colunas com nome diferente, ele deu aquele erro. Por isso eu apaguei as linhas seguintes. Eu clico naquelas duas setinhas para abrir, ele me abriu o código. Tá vendo? Aí cada edição que eu fizer aqui na linguagem M, eu tenho que deixar os tipos dos dados coerentes, né? Nome com nome, sexo. O sexo ele é um tipo texto, né? A cor dos olhos é um tipo texto, porque é uma variável qualitativa, né? E aqui é uma variável de idade é quantitativa. Então, quantidade é um número, né? Eu coloco aqui um número. E aqui também é um número. Você veja que eu fiz essas alterações, a princípio é no code, né? Eu não usei nenhum código para fazer, ele alterou. Só que, porém, por trás dos panos, ele gerou um código linguagem M fazendo isso aqui, ó. Sexo é texto, cor dos olhos é texto, idade é tipo, né? Isso aqui é a linguagem M. Ele utiliza essa linguagem M e eu posso, inclusive, vir aqui fazer alterações, né? E cada etapa que eu mudar, ela fica salva aqui. Então, posso fechar essa etapa ali e voltar, né, no tempo fazer alterações aqui. Ele vai atribuindo sempre uma variável. Se eu clicar lá em editor avançado, eu consigo ver o código inteiro, cada uma das etapas, né? Mas isso aqui é M, eu quero usar Python. Eu posso utilizar M Python, que é igual eu estou fazendo aqui. Então, digamos que eu queira calcular o IMC, né? O IMC, eu precisaria do IMC, eu precisaria da altura também. Então, seguindo a mesma metodologia, ir no chat GPT e pedir para gerar mais uma variável quantitativa, eu vou fazer isso. Então, tá aqui o valor da altura. E você veja que esse name aqui, ó, na verdade ele não é o nome das pessoas, ele é o data frame de origem, que é o DF lá, a variável que a gente definiu. Eu vou remover isso aqui, porque nós estamos utilizando só uma tabela. Se eu fosse utilizar vários data frames, seria interessante ter aquilo para rastrear de onde vem cada informação, né? Aqui no nosso caso é desnecessário. Vamos manter o foco aqui na nossa altura. Veja que para o Python, o ponto flutuante, ou seja, o decimal, ele é feito com um ponto. Mas para o Power BI ele é uma vírgula. Então, temos aqui que essa altura é de 1,55, né? Vamos transformar isso aqui em, em número, né? Viu que ele virou 155, né? Ele interpretou como se aquilo fosse um mil, né? Na verdade, se tivesse mais 1,5500, ele ia achar que é um mil. Então, não é 155 isso aqui. Ele é 1,55. Então, vou excluir essa etapa e vou colocar em M, né? Olha que legal. Estou utilizando Python, agora eu vou utilizar M para substituir valores, né? Clicando aqui, substituir valores, eu troque o ponto por vírgula. E agora ele está 1,55. Agora sim, o Power BI interpreta, se ele tiver em português, né? Como o decimal em português, que é a vírgula. Agora eu posso transformar lá no número decimal
e virou 1,55. Então, esse é um erro bem comum. O Power BI, sempre que se trouxer alguma coisa com ponto, tanto do banco de dados quanto do Pandas, com ponto sendo a divisão decimal, troque para vírgula nas etapas iniciais, antes de trocar o tipo, né? Você tem que substituir o valor antes de trocar o tipo, senão ele vai interpretar errado. Então, agora eu tenho peso e eu tenho valor. Eu quero fazer uma comparação. Eu poderia utilizar o Power BI, mas eu quero fazer uma comparação utilizando o Pandas. Quero que me gere uma nova coluna calculando o IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, eu vou vir aqui em transformar, né? Eu poderia fazer isso com o Power BI? Poderia. Mas existem transformações muito complexas que precisa pegar uma variável em um lugar e uma variável em outra, cruzar com uma outra, um tratamento aqui, que o Python é melhor. Ele é uma linguagem de alto padrão mais eficiente para fazer essas transformações do que o DAX, né? Então, eu vou clicar aqui em transformar, eu vou ter scripts em Python. Veja que também existe a possibilidade de usar scripts em R, tá? Mas isso é para outra aula. Eu clico em utilizar os scripts em Python e veja aqui que ele me falou que o dataset tem os dados de entrada para esse script. Então, tudo isso aqui, né, como se fosse no Pandas, seria df, tudo isso aqui é o dataset. Então, se eu quiser acessar a coluna valor e altura, value ponto altura, entre aspas, entre colchetes, né? Value ponto altura. Tem uma coisa aqui, vamos voltar. Eu não quero esses valor, me incomoda. Então, eu vou vir aqui e vou tirar tudo isso aqui. Vou acelerar o vídeo. Pronto. Então, eu tirei aquele valor, ponto, né? Desnecessário. E vou voltar lá para executar o script Python. Então, como eu estava falando, dataset é o conjunto de dados, e aqui, dessa maneira, entre colchetes e aspas, eu informo para ele a coluna. Eu vou nomear uma coluna IMC, uma coluna que ela não existe. Então, ele vai me criar uma coluna chamada IMC, que vai ser igual a dataset, né? Peso, que é a coluna peso, dividido por, vou abrir parênteses, dataset, altura, M. Aí lembrando que o Python é case sensitive. Então, o que tiver em maiúscula, eu falar minúscula para ele é outra coisa. Se tá a altura lá, maiúscula, eu colocar a altura aqui minúscula, ele não vai entender. Então, tem que estar igualzinho as maiúsculas e as minúsculas. Tiver espaço ali, eu acho que até tem um espaço, né? Vamos ver se tem um espaço. Copiar esse código aqui para não perder. Tem um espaço, né? Então, se eu não colocar o espaço, obviamente vai dar errado. É uma vírgula fora do lugar, não importa. Qualquer caractere diferente, ele não vai entender. Informação básica. Então, o dataset IMC, que é o que eu quero criar, uma coluna IMC igual a coluna peso do dataset, dividido pela coluna altura ao quadrado. Quadrado em Python é assim, né? É potência de 2. O seu cubo era potência de 3. Vamos verificar se aqui tem que fechar o colchete, né? Então, dataset MC é igual a dataset peso dividido por dataset ao quadrado. Dá OK. Ele vai rodar o script. E aí, olha o que aconteceu. Ele não expandiu de novo. Ele tá igual aqui, ó. Tá vendo? Igual tava aqui no começo, quando a gente retirou do Python. Então, eu tenho que rodar mais uma linguagem em M. Que vai criar o código pelos panos de fundo. Só de eu clicar aqui. Expandir. Eu vou escolher todas as colunas. Agora tem a coluna MC. Eu expando. E olha lá. Eu tenho o valor do nosso IMC. Só que, nossa, quanto zero, né? Vamos voltar aqui no nosso script Python. Eu quero um round, né? Que vai arredondar. A função round, dataset, e o parâmetro dela, primeiro é o que vai se arredondar, e o segundo é quantas casas decimais. Então, eu quero zero casas decimais.
né? Então ele vai executar o mesmo script. Aqui ele já expandiu, então eu só vou vir para baixo. Ele ainda veio com uma casa decimal para mim, né? Deixa eu colocar isso aqui como inteiro. Aqui no M, número inteiro que ele já retira o decimal. Tá vendo de novo aquele erro? Aquele erro aqui, ó. Ele veio com ponto, mas a vírgula não é ponto pro Power BI. Então, aqui nessa etapa, eu vou fazer a mesma coisa de substituir o valor. Vou inserir mesmo aqui, porque que ela fique encaixada antes, né? Então, ali eu quero que ponto seja substituído por vírgula. Senão, ele vai multiplicar, excluir aquilo como um decimal. 27,0. Agora que eu transformo em inteiro, agora sim é 27. Tá bom? E aqui, ó, ele me tirou novamente todos os tipos dos dados. Eu vou colocar de novo aqui rapidamente, fazendo a mesma coisa, né? Aqui eu vou substituir o ponto por vírgula, para que ele não interprete esse ponto como um separador de milhar. Senão ele acha que é esse aqui, ó. Tá vendo esse ponto aqui, ó? 100 mil, ele fala, ah, é 100 mil. Então, digamos que eu tenho aqui um número decimal muito grande, 13,330, né? Que seria 3,3, tá, né? Menor que 13. Para ele, isso aqui ia ficar 13 milhões, número astronômico, né? Então, sempre substitui por vírgula. E vou novamente remover os valores que voltou aqui, né? Quando eu mudei a consulta. E vou fazer isso rapidamente, estralando meus dedos. Então, eu tenho aqui que as variáveis qualitativas estão como tipo texto, né? Cor dos olhos, idade, a cor dos olhos e sexo, perdão. E as variáveis quantitativas, elas estão como tipo número, né? Sendo as decimais como tipo decimal aqui. São variáveis contínuas, né? Elas podem subir, não tem um intervalo entre uma e outra, né? Não existe nenhuma variável discreta aqui, né? Então, só termo estatístico. Agora eu venho aqui na página inicial e aplico, fecho e aplico esses dados para que eles entrem dentro do Python. Então, aqui nós já fechamos dois pés da tríade. Eu utilizei Python para gerar, né? Dentro do ChatGPT me gerou um código em Python que eu utilizei para gerar uma amostra aleatória de dados. Eu analisei essa amostra e tratei ela tanto com M quanto com Python, né? Eu criei uma medida de comparação ali com Python, mas eu tratei com M e eu joguei elas para dentro do nosso modelo. Aqui está o data frame, posso renomear ele aqui, né? Para amostra, o que eu quiser pôr, deixa data frame mesmo. Então eu tenho aqui as minhas medidas para começar então a plotagem de gráfico agora dentro do Power BI. Então, eu tenho como fazer gráficos, vários gráficos, o poder da ferramenta é incrível, gráficos responsíveis dentro do Power BI. Vou fazer um gráfico aqui com o Power BI para vocês verem. Então eu vou fazer um gráfico aqui, hipotético, né? Da idade versus o IMC. Aqui está a idade na chips e a idade na chips, não o gráfico em pé. Então, para que a gente consiga ver que quanto maior a idade, tem alguma relação entre a idade e o MC. Nós podemos ver que existe uma correlação positiva leve, né? Então, quanto maior a idade aqui, aparentemente nesse gráfico, o MC sobe, né? Então, beleza, aqui eu gerei esse gráfico com o Power BI, mas digamos que eu quero gerar esse gráfico, ou qualquer outro gráfico, com o Python. Então, eu vou clicar aqui e em visuais eu vou ter Py. Eu clico lá. Ele vai me perguntar, eu habilito os scripts, né? E agora eu volto lá para o chat GPT para ele me gerar um novo código. Vou criar uma nova conversa. Crie um código. Então, eu vim até o chat GPT e pedi para ele me gerar um código. Eu cliquei no chat, né? Para não se confundir. E pedi para ele me gerar um código Python que gere um gráfico de barras. Estou especificando que é um gráfico de barras com as informações. Tá errado. Das colunas. Aqui, ó, eu coloquei igual tá lá. Dataset, que é o data frame, né? Dataset idade. Então, coluna dataset idade, dataset MC. Tem que colocar igualzinho,
ele já gerar um código que a gente não precisa editar, né? Então ele vai fazer a magia dele lá, utilizando o Matplotlib. Eu preciso importar essas bibliotecas também dentro do código, né? Então tem que saber ler o código, né? Que eu falei, não adianta só chegar aqui e achar que a ferramenta vai fazer ou não. Aqui ele está me ensinando a carregar um dataset. Isso aqui eu não preciso, né? Extrair as colunas também não preciso, né? Não, na verdade, essa parte aqui eu preciso, né? Então vamos copiar só essa parte de importar as bibliotecas. Eu vou colar meu código aqui embaixo, tá? Comentário normal, com hashtag. Só que eu não vou criar o dataset, que ele já está criado, então essa parte eu desconsidero. E esse resto do código até exibir, que ele precisa mandar exibir para aparecer lá. Então vamos entender, eu criei o dataset, eu criei variáveis, idade e IMC para atribuir, ficar no clean code, né? Tudo bem claro. Atribuí o dataset IMC, e aí gerei o código utilizando o Matplotlib, um código de barras chamado subplot. Normalmente ele manda bar plot, né? E que é o código para aqui, ó, tá aqui, ó, para colocar as barras. E ele vai exibir, então para eu rodar esse código é só eu clicar em play. Gerou lá pra gente o mesmo, né? Só que tô vendo que o tamanho não tá normal, né? A figura ficou pequena. Aumente o tamanho da figura no código. Vou pedir para ele aumentar o tamanho dessa figura, né? Ficou muito pequeno. Ele falou para colocar o parâmetro fig size, né? Vou copiar só esse parâmetro. Não há necessidade de copiar o código inteiro, né? Então, tá vendo aqui, ó? Cria um gráfico maior. Então, eu vou copiar só esse parâmetro e jogar dentro do código, né? Ele fez um 10 por 6, vamos ver se o 10 por 6 dá. Não, aqui eu tô fazendo errado, né? Esse parâmetro, na verdade, vai dentro do subplot. Agora sim, não tô repetindo. Ainda não tá no tamanho legal. Eu quero tentar 30 por 6, que a altura tá boa. Aí já ficou mais legal, né? Então a gente gerou esse mesmo gráfico ali, mas você nota que ele tá diferente, né? Ainda tá diferente. Isso é porque quando a gente joga as informações para criar aqui, ó, lembra que eu falei que ele criou aqui? Ele está resumindo essas medidas, né? A idade não está resumindo, resumindo não, perdão. Ele está removendo duplicatas, né? Tá vendo aqui, ó? Quando a gente criar um data frame, ele vai rodar por trás sempre o código para criar, mas remover as duplicatas. Então, nós estamos trabalhando aqui com o dataset com duplicatas removidas. Por isso que dá essa variância, né? Então, dependendo, cada código é um código que se for gerar. Então, vai te dar um trabalhinho para analisar. Eu poderia colocar aqui soma, né? Aí ele iria trabalhar com dados diferentes, com a soma dos dados, né? E aí sim, você vê que ele está igual, tá vendo? Agora sim é o mesmo gráfico, que ele não está mais resumindo. Então pode comparar um com o outro, aí que tá ok. Existem várias outras coisas que dá para a gente colocar aqui, que eu estou te mostrando é que sim, existe a possibilidade de criar um gráfico. Eu não vou criar um gráfico igual o gráfico do Power BI, porque o Power BI é muito fácil de usar, é mais fácil do que eu ir até o chat GPT. Mas existem gráficos que são muito mais customizados dentro do. Já viram a Seaborn? O tipo de gráfico que a biblioteca Seaborn ela gera são gráficos muito mais complexos, né? Por exemplo, o Power BI não tem gráfico de violino, box plot, não tem.
Mas a gente consegue gerar esses tipos de gráficos para umas análises mais complexas, daí já com Python e colocar dentro do. Olha que legal aqui, ó, o Boxplot, ele dá para ver a mediana, os quartis, assim como o de violino, dá para ver fora da cauda dele, do bigode, você pode ver os outliers, né, os valores atípicos. Então, a gente consegue gerar inúmeros gráficos, né, que o Power BI não consegue. Claro, se é um gráfico que eu consigo gerar no Power BI, não tem por que eu gerar no Python, até porque o custo computacional. Você viu que tinha dado a mensagem amarelinha de erro? Ela tá falando isso. O custo computacional para eu regerar esses gráficos aqui do Python é maior, porque ele não está usando a mesma linguagem do Power BI, ele está rodando cada vez aquele código, né? Isso é interessante também de falar que cada vez, porque quando eu atualizar os dados, ele vai refazer a consulta em Python. Então, como eu estou gerando um código que gera uma amostragem aleatória, se eu clicar em atualizar, ele vai gerar de novo aquela biblioteca random, vai gerar uma amostra aleatória, randômica nova. Ou seja, vai mudar, né? Presta atenção. Ele está rodando lá aquela consulta que a gente fez no começo em Python para gerar código aleatório, mudou os dados, tá vendo? Você vê como que tem um delay que o Power BI ele gera primeiro e o Python gera depois. Então ele demora um pouquinho mais computacionalmente, mais caro para fazer esse cálculo do Python. Então a gente utiliza ele para fazer gráficos realmente que não dá para fazer no Power BI. E agora, por último, né? Isso aqui eu nunca vi ninguém fazendo, eu inventei. Então é meio que uma maracutaia, né? Cartões, né? Medidas resumo, né? Agora, para fechar a trilha, a gente já conseguiu consultar, já conseguiu fazer gráficos, né? Já conseguiu trabalhar esses dados, mas dentro das medidas resumo, veja que aqui eu posso clicar aqui e criar uma nova medida, né? Em nova medida, eu vou usar DAX, que é a Data Analysis Expression, a fórmula em DAX, que é muito parecida com o Excel, para gerar essas medidas. Mas se eu quiser fazer uma nova medida, eu consigo colocar ela num cartão, essa medida, né? Quer ver? Vou fazer uma nova medida aqui de exemplo. Eu quero a soma de todos os pesos. Então, com DAX, ela fica assim, ó. Igual a calculate, soma de todos os pesos. Eu vou só nomear ela ali como soma dos pesos, né? Então, tem essa medida aqui que é a soma de todos os pesos. Para quê? Isso aqui é para fazer KPI, né? Eu quero uma KPI, na verdade, eu quero a média. A média. Calculate, vamos ser min, ou average. Average. A média de todos os pesos, né? Vamos trocar o nome, eu posso trocar lá em cima, eu posso colocar aqui. Então, digamos que eu tenho lá, quero fazer uma KPI para ver qual que tá a média de peso, para ver se a população está muito pesada, muito leve, né? Governo aqui. Pô, se eu sei a média de peso da população, eu posso aplicar políticas públicas, né, para emagrecer, ou, pô, igual a Venezuela, todo mundo perdeu peso, né? Políticas públicas de alimentação. Isso é uma univariável, uma univariável, é uma variável só. Eu não cruzo ela em um gráfico, eu apresento ela num cartão aqui, porque ela só tem uma variação, né? Não tem como colocar duas coisas. Então eu vou lá e coloco a média peso dentro do cartão, né? Até aqui onde eu falei, você acha até outras pessoas ensinando. Agora, isso que eu vou ensinar agora, eu não vi, eu não achei ninguém me ensinando a fazer, eu tive que descobrir sozinho, né? Então, eu tenho que a média de peso está em 79 quilos, né? Bem alta, né? Deixa eu deletar isso aqui. Eu posso vir aqui e criar alguns efeitos, né? Como título aqui, tirar ali o rótulo dos dados que está embaixo. Eu posso colocar um título média de pesos. Posso escolher uma cor. São várias coisas que eu consigo fazer no Power BI, né? Trabalhar esse visual, colocar ali. Eu consigo pôr um plano de fundo no título, a cor do texto em branco, com a fonte Arial. Tá vendo? Eu consigo fazer uma medida resumo, eu consigo também colocar uma sombra. Mas como que eu consigo fazer isso no Power BI? Já vou mostrar para vocês. Então, visual,
Em efeitos, vou colocar uma sombra, uma fronteira visual arredondada. Opa, fronteira visual arredondada. Aqui, bem arredondada e sem bordas. Ó, eu consigo fazer uma medida assim, né? Mais bonitinha. Consigo alinhar ela. Só que, lembra que eu falei para vocês que o Power BI ele reconhece o Pandas, os data frames do Pandas, ou NumPy, o Matplotlib, mas é muito trabalho para mim gerar um cartão, uma imagem gráfica e colocar aqui. Então eu desenvolvi um código que eu consigo colocar isso para exibir para vocês. Está aqui até ele, eu vou deixar na descrição também. É, ele gera um gráfico em branco. Aqui eu posso definir a fonte, Arial, posso definir o tamanho da fonte, né? Se fica centralizada à direita, e até o código hexadecimal da cor. Tá vendo? Que tá um azulzinho bem bonito. Mas como ali tá em preto, né? Vamos deixar em preto aqui, ó. Vamos pôr só black. Então, o que que esse código faz? Ele vai exibir o cortão de uma variável chamada var. Então, eu só preciso calcular a fórmula com Python que eu quiser e colocar que var é igual a ela. Aí ele vai exibir. Então, vamos fazer isso. Eu vou criar aqui um novo cartão com Python. Cliquei na área branca, vou colocar em Python. E vou criar, então, vou colocar dentro dessa análise os dados que eu quero, que é o peso. Tá bom? Peso. Que eu maximizo, ele foi lá, pandas peso. E eu quero que ele pode, como eu já quero fazer a soma, eu vou colocar aqui que ele já pode ir somando, né? Ele só está me gerando uma soma. Aqui eu posso fazer qualquer análise, qualquer expressão, calcular qualquer variável, desde que eu domine o código em Python para fazer esse cruzamento. No caso aqui, eu quero saber o dataset, que é o nosso conjunto da coluna peso, ponto sum. Coloquei aqui a função soma, né, nativa do Python. E eu vou atribuir uma variável chamada var com isso aqui. Ele me calculou, mas ele não vai me exibir. Para exibir, então, eu gero esse código aqui, que ele vai criar um gráfico para me exibir essa soma. E vou dar play, então, né, em Arial. Olha lá, ele me deu a soma dos peixes, mas é porque eu não quero a soma, eu quero a média, né? E a média é a soma dividido pela quantidade de observações. Lembra que a gente colocou a quantidade de observações no nosso código lá atrás, que a gente pediu pro Pandas que era 333? Quer ver? Aqui, ó. Essa aqui é a quantidade de observações, 333. Então, é a soma, ponto sum, né? Dividido por 333. Então, eu calculei uma variável que soma e divide por 333, obtendo assim a média do peso, né? E esse código aqui para exibir um cartão com essa variável, que na verdade não é um cartão, é um gráfico, né? Nós estamos fazendo um gráfico que parece um cartão. O tamanho está muito grande, então ele me deu um número enorme ali, né? Eu já vou arrumar a aparência dele, mas eu vou dar um round para que não me apareça, para que não me apareçam as casas decimais após a vírgula, né? Round zero, round zero, 79, né? Round, vou colocar nenhum aqui para você. 79. Então, eu gerei um código aqui, uma variável que arredonda, porque ali ele me apareceu o número inteiro, né? Cheio das casas decimais. E aqui eu posso escolher o tamanho da fonte. Você veja que ela não está no mesmo tamanho da de cima, né? Mas já é um esqueleto de cartão. Eu vou vir aqui, eu vou clicar na minha medida que eu fiz e nesse pincel de formatação. E olha lá, ele já ficou no mesmo formato, né? E aqui eu só vou alterar o tamanho. Mas aí, boa sorte para vocês.
de acertar certinho, né? E então, fechando é isso, né? Nós utilizamos é, aqui o chat GPT para gerar códigos, toda a potência da inteligência artificial, o Power BI para gerar gráficos em Power BI e o Python, tanto para trabalhar na criação do modelo de dados, na modelagem, né? Porque isso aqui eu posso fazer, igual eu falei, um web scraping nesse código. Eu posso jogar um código que me entra numa página, me puxa uma tabela em tempo real, toda vez ele se atualiza quando eu atualizo ele. Então acaba possibilitando a nossa consulta de dados ser enorme, maior do que já é a obtenção normal de dados do Power BI. Então eu consigo também cruzar dados com o Python para gerar medidas resumo ou gráficos mais complexos do Seaborn. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí e obrigado por ouvir até o final.